Graça e paz, amados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Fico feliz pela sua vida, pela sua presença aqui nessa noite. Com certeza Deus tem algo para você aqui nessa noite. Deus não permite que venhamos na casa do Senhor se Ele que tenha um propósito específico para as nossas vidas. E com certeza o Senhor já está trabalhando a nossa noite, já está ministrando aos nossos corações. Amém? Quero aproveitar e saudar os nossos irmãos que estão em casa, que estão assistindo a live, que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, ministrar em cada coração. Quero convidar os amados para abrirem suas Bíblias no Salmo 119. Vamos ler apenas um versículo desse salmo. Todos acharam? Salmo 119, leremos apenas o verso 71. À medida que você encontrar, quero convidar você a se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Amém? Salmo 119, verso 71. Diz assim o texto sagrado: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Soberano Deus, Pai querido, Pai, nós te damos graça, ó Deus, por mais essa noite, pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa, na tua presença, gozando da presença do teu Santo Espírito. Queremos suplicar, ó Deus, que a tua presença seja notória em nosso meio, que o Senhor, Deus, possa ministrar aos nossos corações nessa noite, que eu seja apenas um instrumento, ó Pai, em tuas mãos nessa noite, que o Senhor possa usar-me, ó Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu poder, conforme a tua multiforme graça. Derrama, ó Deus, em nossos corações aqui nessa noite a porção da tua palavra, para que possamos aprender cada vez mais do Senhor. No nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre esses que estão na tua casa nessa noite, aqueles que não puderam vir, não sei o motivo, mas que o Senhor possa estar abençoando, aqueles que ainda estão em casa aguardando passar, ó Pai querido, essa enfermidade, esse vírus que tem assolado a terra. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar despertando o teu povo, para que possa te buscar, ó Pai, em espírito e em verdade. Derrama, ó Deus, a tua graça sobre cada coração aqui nessa noite, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus nós oramos, agradecidos, amém e amém. Podeis assentar, amados. Foi-me bom ter eu passado por aflição. Eu não sei se alguém pode então se gloriar nas provações. Por certo, quando nós passamos por aflição, quando nós passamos por problemas, nós ficamos muitas vezes pensando e nos perguntando por que temos passado por alguns problemas, ou por que temos passado por algumas dificuldades ou diversidades nas nossas vidas. Mas nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre 3 pontos específicos, sobre o que poderia então o salmista pensar e descrever a ponto de: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Nós sabemos então que o escritor Tiago, então irmão de Jesus, faz questão de citar na palavra do Senhor, no capítulo 1, no versículo 2, ele escreve assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Ele faz questão de dizer e convocar e dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Não diferente disso, mas o apóstolo Paulo também, escrevendo em Romanos no capítulo 5, no verso 3, ele diz assim: e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então nós sabemos que Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de alegria ao passardes por várias provações. E o apóstolo Paulo então diz: é motivo então de nos gloriarmos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E aqui o salmista então ele começa a se derramar na presença de Deus, e ele começa a se questionar a Deus, e ele começa então a ministrar, Deus começa a ministrar ao seu coração, e ele começa a ser grato a Deus por ter passado pela aflição. Eu não sei se muitos de nós muitas vezes nos perguntamos: por que foi-me bom ter passado pela aflição? Diz que uma pessoa que estuda então pessoas com doenças terminais,
Às vezes chega para uma delas e pergunta assim: para que você precisa desse câncer? Para que você precisa dessa enfermidade? Para que você precisa desse problema? Quando na realidade essas pessoas que às vezes passaram por traumas tamanhos em suas vidas, que muitas vezes eles falam assim: eu aprendi algumas coisas no decorrer da minha vida, eu aprendi algumas coisas quando estava enfermo, eu aprendi a confiar mais em Deus, eu aprendi a ser mais humano, eu aprendi a entender que eu não sou eterno nessa vida. Muitas vezes as pessoas aprendem muitas coisas em tempos de dificuldade que não aprendem quando as coisas vão muito bem. E o salmista aqui, ele nos ensina algumas coisas. Ele diz: ei, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Primeira coisa, para que eu fizesse um autoexame. Já parou para pensar? Muitas vezes é-nos bom passar por tribulação ou pela aflição, para que nós possamos examinar a nós mesmos, para que nós possamos olhar para dentro de nós, para que nós possamos fazer um autoexame da nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos errados, muitas vezes nós estamos fazendo coisas que desagradam a Deus, muitas vezes nós estamos com problema em nossos relacionamentos, nós estamos com problemas com nós mesmos, nós estamos com problemas com o próximo e nós temos problema com Deus. A palavra do Senhor lá em Tiago, no capítulo 4, faz questão de frisar que muitas vezes as pessoas entram em guerras consigo mesmo, entram em guerra consigo, entram em guerra com Deus e entram em guerra com o seu próximo. As pessoas então guerreiam entre si. O salmista aqui, ele faz questão de frisar no verso 67, onde ele diz: ei, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Então ele reconhece que a aflição, a dificuldade, o problema que ele vem enfrentando, fez com que ele pudesse olhar para dentro de si e enxergar o seu erro. As pessoas às vezes, quando tudo vai bem, não se lembram de Deus, é sempre assim. Quando as coisas está todo mundo bem, com saúde, quando tem dinheiro no bolso, quando tem emprego, está tudo tranquilo. Às vezes nem se lembram da casa de Deus, não se lembram da presença de Deus, não se lembram de buscar a Deus. Mas o certo, quando as coisas vão apertando, quando os problemas vêm sobre nós, quando as dificuldades vêm sobre nós, quando as aflições vêm sobre nós, aí nós começamos a lembrar de Deus, e começamos a nos perguntar e questionar, e perguntar: Deus, aonde Tu está? Aonde Tu anda que me faz sofrer tanto? Porque às vezes nós sofremos por problemas que nós mesmos causamos, situações e decisões que nós mesmos tomamos, mas ainda assim queremos questionar a Deus. Então ele diz: ei, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu pudesse então fazer um autoexame de mim. Eu não sei se você, quando passa por uma situação difícil, você consegue fazer um autoexame da sua vida. Você examina a sua vida, você fica observando aquilo que é de importante na sua vida. E muitas vezes, quando nós fazemos esse autoexame, nós passamos a ter uma nova visão de vida. Quando há uma guerra, por exemplo, nós ficamos pensando: o que é que nós podemos deixar para trás? Não é assim? Quando nós somos sobre ataque, o que é que nós podemos abandonar? Quando nós estamos então passando por situações difíceis, nós começamos a lembrar de que o tênis de marca não tem valor quando nós estamos lutando com uma enfermidade. Quando rodar num carro zero não tem valor quando nós estamos lutando com a enfermidade. Quando nós estamos lutando com uma enfermidade, lutando para sobreviver, nós observamos então que a nossa mansão já não faz sentido, porque nós venderíamos tudo para que pudéssemos trazer o outro de volta. E muitas vezes esse salmista, ele reconhece então e começa a fazer um autoexame da sua vida. O que de fato é importante para nós quando nós fazemos um autoexame das nossas vidas? O que é importante para você de fato? Você já parou para pensar acerca disso? Nós começamos a observar que o que realmente tem valor é a nossa família, é a nossa vida, são as pessoas que estão próximos a nós. Quando nós estamos perto de perder alguém, nós começamos a entender o valor dessas pessoas. E por isso nós precisamos fazer um autoexame, porque às vezes nós preocupamos com tantas coisas, mas o que de fato importa então é podermos observar e ser gratos a Deus por esse dom tão maravilhoso, o dom da vida que Ele tem nos dado. Uma outra coisa, o salmista então reconhece: foi-me bom eu ter passado pela aflição,
para que eu pudesse quebrar padrões destrutivos sobre a minha vida. É muito importante. Às vezes é importante a gente passar pela tribulação para que a gente possa quebrar padrões destrutivos sobre a nossa vida. Como assim? Todo mundo carrega alguma coisa que não presta para nada. Quantas pessoas carregam então, guardam dentro de um quarto, dentro de um canto, bugigangas dentro da sua casa, coisa que não tem valor nenhum, guardam então, como alguns costumam dizer, quinquilharias, coisas velhas, tranqueiras dentro de casa, que às vezes você passa a observar que aquilo não serve para nada. Quando nós estamos passando então por uma situação difícil, nós começamos a lembrar e observar e olhar e ver que certas coisas não têm valor para nós. Mas não é só isso. Quantas pessoas que precisam quebrar os padrões destrutivos, onde muitas vezes foram magoadas, foram ressentidas, foram decepcionadas. Às vezes a decepção veio por pessoas, amigos íntimos, familiares, e muitas vezes você precisa jogar fora tudo aquilo que tem atrapalhado a sua mente, tudo aquilo que tem atrapalhado o seu crescimento. Você precisa colocar para fora toda dor, toda mágoa, todo ressentimento. Você precisa jogar fora aquilo que muitas vezes impede você de crescer, impede você de voar, impede de você de alçar sonhos maiores. Nós sabemos que mudar dói, mas nós precisamos aceitar que a mudança é necessária. E quando nós aceitamos que a mudança é necessária, dói menos. Dói menos. A mudança às vezes ela nunca é agradável. A mudança então gera incômodo, gera dor. É sempre assim. Quando você está no seu trabalho e de repente o seu patrão chega com uma nova proposta, você fala: "Ih, já vai mudar tudo". Muitas pessoas são opositores às mudanças, se opõem drasticamente às mudanças, não querem as mudanças, porque sabem que quando há mudanças há mais trabalho, quando há mudanças há mais dificuldades. Quantas pessoas, eu não sei se os irmãos já ouviram falar, aqueles que têm a síndrome Gabriela, não sei se os irmãos já ouviram falar, aquelas pessoas que dizem assim: "Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, e eu vou morrer assim". Pessoas que têm a síndrome Gabriela então, que foi um personagem de uma novela dos anos 70, onde era uma mulher que ela não aceitava as mudanças, ela era dura, era radical, ela não queria mudanças. Ela disse: "Não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim". Quantas pessoas até hoje que estão na igreja e dizem assim: "Não, mas no meu tempo era assim", não aceitam mudanças, não conseguem entender que o mundo está mudando e nós precisamos mudar. Algumas coisas precisam se mudar aos novos padrões, se adequar a novos padrões. Tem coisas que nunca irão mudar, mas existem coisas que nós precisamos entender que o mundo é uma constante evolução. E muitas vezes as pessoas conseguem viver presas ainda aos seus padrões, padrões de ideais, padrões de pensamentos, padrões onde muitas vezes elas são machucadas, massacradas, muitas vezes são feridas porque não conseguem aceitar as mudanças. Mas o salmista diz: "Ei, foi-me bom ter passado por aflição, para que eu pudesse então fazer um autoexame". Depois ele diz: "Para que eu pudesse então quebrar os padrões destrutivos sobre a minha vida". E em terceiro lugar o salmista diz: "Ei, para que eu pudesse aprender os seus decretos". O salmista diz: "Ei, foi-me bom ter passado a aflição", no verso 71, parte B, "para que eu aprendesse os teus decretos". Nós sabemos então que a palavra de Deus, os decretos do Senhor, o aproxima de Deus, levam ele agora para próximo de Deus. O próprio Salmo 19, no versículo 7, ele faz questão de dizer: "A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma". Nós sabemos então que essa lei, ele faz questão de frisar que essa lei, a lei é perfeita, restaura a alma. Os mandamentos do Senhor são puros, os testemunhos do Senhor, como ele diz, é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor, no verso 8, são retos e alegram o coração. Os testemunhos do Senhor são puros.
Então ele começa a descrever então que essa lei de Deus, ela faz com que nós venhamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E muitas vezes as pessoas passam pela vida e não conseguem observar o que de fato os testemunhos e os preceitos do Senhor pode fazer na vida daqueles que o amam e na vida daqueles que o temem. Então o salmista está dizendo aí: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu pudesse aprender os seus decretos, para que eu pudesse me aproximar de Ti, porque nós sabemos que a palavra do Senhor gera benefícios àqueles que o ouvem, àqueles que o buscam, àqueles que anelam pela Sua presença. Nós sabemos então que essa palavra de Deus, ela precisa gerar em nós um aperfeiçoamento nas nossas vidas, uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. A palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 diz que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, útil para o ensino, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a sua boa obra. Nós sabemos que quando se trata de aperfeiçoar, nós precisamos entender que aperfeiçoar é pegar algo que é bruto, algo que está inacabado, e agora fazer um modelo novo, transformar então aquela peça bruta, inacabada, em algo esplêndido, em algo maravilhoso. A palavra de Deus muitas vezes ela pega pessoas assim, cheias de medo, cheias de traumas, cheias de situações que aconteceram lá atrás, e agora essa palavra ela começa a modificar essas pessoas. Mas é assim de um dia para o outro? Não, a leitura precisa ser gradual e contínua da palavra de Deus. Não adianta você ler apenas um dia, você meditar nessa palavra apenas um dia, apenas um instante. Não, tem que ser todo dia, tem que ser toda noite, tem que ser todo tempo, em todo tempo, meditando nessa palavra, ruminando essa palavra. Então aí há o aperfeiçoamento. Nós sabemos então que aperfeiçoar é a mesma coisa de que muitas pessoas hoje, quando se faz uma comparação então entre o carvão e o diamante, nós sabemos que ambos têm a mesma substância, vieram do carbono, a mesma substância, mas o carvão não tem brilho, não tem vigor, não é rígido o suficiente. E nós sabemos então que o diamante então é uma pedra que foi trabalhada, que foi polida, que foi passada pelo fogo, que foi formada a mais de 1000 graus. O carvão então não aguenta grandes temperaturas. Nós sabemos então que ele vira pó instantaneamente. Mas aqui está falando então de algo que precisa ser trabalhado. E quantas pessoas, quando Deus pega então para cuidar, para tratar, são como um simples carvão, sem valor, algo que simplesmente está cheio de escuridão nas suas mentes, nos seus corações. Mas aí então ele está falando que ele pega aquilo que é sem vida, aquilo que está sem brilho, e agora ele transforma essa pessoa em um grande diamante, em aquilo que precisa ser lapidado por Deus, aquilo que precisa ser lapidado por Deus. O diamante então, nós sabemos que ele veio da palavra damas no grego, e nós sabemos que ele se refere àquilo que é inquebrável, a uma pedra maravilhosa. E nós sabemos que tudo isso só acontece porque ela passou pela prova, que ela passou pelo fogo, que ela passou então por situações difíceis. E assim são as pessoas. E muitas vezes nós ficamos perguntando por que. Isso é um dos benefícios da palavra. A palavra de Deus então que gera em nós esse aperfeiçoamento. Além de tudo, a palavra de Deus é a única que pode nos limpar. A palavra do Senhor em João capítulo 15, no versículo 3, faz questão de frisar: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus então ela gera um outro benefício, que é da limpeza. Nós sabemos que não adianta limpar a nossa casa uma vez apenas por semana, ou você fazer uma limpeza, uma faxina geral e achar que a sua casa vai ficar limpa o tempo todo. Nós precisamos ser limpos pela palavra, transformados pela palavra. Mas esse benefício não vem de uma forma simples, ou num dia qualquer onde a gente determina, não, hoje vai acontecer. Não é assim, mas é um processo de busca, um processo de transformação nas nossas mentes, porque nós devemos começar com as nossas mentes, assim como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 2:
Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então ele está falando de uma palavra que vem limpar. Nós precisamos então começar essa limpeza de forma que vem modificando então a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, tudo por conta da palavra de Deus, que vai mostrando quais são os nossos pecados, que vai mostrando quais são os nossos erros, assim como o salmista diz: ei, eu examinei a tua palavra e eu descobri aonde eu estava errado. No Salmo 19, então, o salmista chega a dizer, no verso 12: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, faltas, existem erros que só um confronto real com a palavra de Deus, onde pode revelar que verdadeiramente nós estamos errados ou não. Um outro benefício que a palavra nos traz é o benefício da libertação, de nos libertar. Em João capítulo 8, verso 32, ele faz questão de dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. É apenas a verdade que pode nos libertar. Quantas pessoas que são aprisionadas, estão vivendo em grandes prisões espirituais. Quantas pessoas que poderiam fazer tudo o que elas queriam, mas não conseguem, porque estão presas ao medo, estão presas a preocupações da sua vida, estão presas então a conceitos, a pensamentos, a ideias, a coisas que eles já deveriam ter abandonado, mas não conseguem, porque Jesus ainda não conseguiu inundar o seu ser, transformar as suas mentes e os seus corações. Então a palavra, então, ela precisa gerar em nós esses benefícios. Ela precisa então também, como diz o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Nós sabemos então que o autor faz questão de dizer que toda palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta então para discernir os pensamentos humanos. A palavra do Senhor então, ela pode fazer isso em nós. Esses então são alguns benefícios dessa palavra, alguns benefícios da lei do Senhor. E além de tudo, nós podemos observar então que o salmista, ele faz questão de ser enfático: foi-me bom ter eu passado por aflição. E nós sabemos então, como diz em Tiago, nós passamos por provações, e a provação vai produzir em nós perseverança. A provação vai produzir em nós então uma decisão de continuar lutando. A provação é a mesma coisa que nós dizemos hoje, quando alguém diz: ei, é preciso ter resiliência. É preciso então ter o poder da resiliência, ou seja, é preciso ter força para não desistir, é preciso ter força para não parar, é preciso ter força para poder continuar. Então ele vai dizer: ei, foi-me bom ter eu passado por aflição, para que eu pudesse então entender que há poder quando eu decido continuar a lutar, quando eu decido continuar de pé, porque a palavra de Deus, o decreto de Deus é o que me faz ser assim, é o que me faz ser forte, é o que me faz então ser determinado, é que me faz então perseverar na lei do Senhor. Eu não sei se você já parou para pensar, quando você passa por tribulação, quando você passa por humilhação, quando você passa por algum tipo de aflição, porque às vezes quando nós estamos na prova, quando nós estamos na dificuldade, às vezes nós só conseguimos chorar e lamentar. Às vezes nós só conseguimos reclamar e ficar perguntando: Deus, por quê? Por quê? Por que isso tem acontecido comigo? Por que isso tem acontecido com a minha vida? Mas aqui o salmista então, ele dá uma nova visão. E é isso que nós precisamos fazer em relação às nossas vidas, porque ele faz questão de frisar no Salmo 19: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E ele diz: são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Nós precisamos entender então que esse salmista, ele então reconhece, através então
desse poder que está na palavra do Senhor, pois nós sabemos, assim como o apóstolo Paulo, que entendeu que através do poder de Deus ele poderia então ter forças para vencer todos os obstáculos. Mas com certeza só há de vencer os obstáculos aqueles que então entendem que há poder na resiliência, que há poder na perseverança. Lá em Mateus no capítulo 24, no versículo 13, ele diz: aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Da mesma forma, quando ele diz lá em Mateus capítulo 10, verso 22, aquele que perseverar até o fim será salvo, assim como ele diz em Marcos 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós precisamos entender que o salmista está dizendo: ei, foi-me bom ter eu passado por aflição, porque eu passando por aflição eu fiz um autoexame da minha vida, e ao fazer um autoexame da minha vida ele corrigiu os seus erros, porque ele diz no verso 67, antes de ser afligido eu andava errado. Então ele fez um autoexame, ele examinou a sua vida e agora ele tem uma nova visão da sua vida. 2, nós falamos então que ele quebrou os padrões destrutivos sobre a sua vida, ele removeu tudo aquilo que atrapalhava, tudo aquilo que incomodava. No 3 nós podemos aprender então que, para que ele aprendesse então os decretos de Deus, e ele observasse os benefícios desse decreto. E no 4 nós aprendemos que é preciso ter resiliência para vencer os obstáculos, é preciso ter resiliência para continuar, é preciso ter resiliência para perseverar até o fim, e só há de receber a coroa da vitória aquele que perseverar até o fim. O desejo do meu coração sobre a sua vida nessa noite é que você entenda que é preciso perseverar, é preciso continuar, é preciso entender que às vezes o que nós temos passado, que às vezes os problemas doem, causa dor, causa sofrimento, causa angústia, mas nós precisamos entender que aceitar essa mudança, aceitar o tratamento de Deus sobre as nossas vidas, aceitar então que Deus quer nos fazer uma nova pessoa, que Deus então quer aperfeiçoar o seu espírito em nós, que Deus quer nos dar então uma nova visão das coisas espirituais, vai doer muito menos em cada um de nós. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa meditar na sua vida, e que você possa sair daqui nessa noite nessa certeza de que quando vier as tribulações, quando vierem então os problemas, as aflições, entenda, Deus está falando com você, Deus está te mostrando algo que muitas vezes você não tem observado, mas Deus está tratando única e exclusivamente com você. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar mais uma vez. Eu quero aproveitar a oportunidade de lembrar aos irmãos, no domingo pela manhã nós temos o nosso curso de liderança. Então venha, às 9 horas da manhã você vai aprender no nosso curso de formação de líderes como você pode se capacitar para ser um líder melhor, para ser uma dessas pessoas a qual Deus faz questão de usar. Deus faz questão de nos moldar no caráter do Senhor, para que Ele possa nos usar conforme a sua vontade e conforme o seu querer. Então venha, vamos aprender junto aqui com o nosso irmão João Filho sobre esse curso de preparação de líderes. Também logo depois das 10 horas nós temos então nosso culto matutino. Venha louvar, venha adorar ao Senhor juntamente conosco. Vamos orar. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Cristo, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos teus filhos e filhas aqui nessa noite, que derrame as suas bênçãos, derrame as suas graças sobre a vida de cada um, ó Pai, para que possamos vencer todos os obstáculos, para que mesmo mediante a prova, mesmo diante as dificuldades, ainda que venhamos a passar por provações, mas que nós possamos entender que a provação produz em nós perseverança, e a perseverança com certeza vai produzir em nós uma experiência, vai produzir em nós uma transformação, uma mudança, e essa experiência então, ó Deus, vai mostrar que há esperança para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que andam, Senhor Deus, nos teus propósitos, para aqueles que apreciam os teus decretos e as tuas leis e as tuas ordenanças. No nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém.
Que Deus abençoe a sua vida, meu amado.